Salve, fiel torcida, estamos aqui no vídeo de hoje para falar um pouquinho sobre o Coringão. Uma semana que não tem jogo, né? Sobra um pouquinho de tempo para a gente falar de outros assuntos. Eu queria trazer como primeira pauta hoje o trabalho do Dorival Júnior, né? Algumas pessoas avaliam como de maneira positiva, outros de maneira negativa. Eu particularmente acho que a passagem dele por enquanto tem muito mais pontos positivos do que negativo. Ele vem encontrando muitas dificuldades, né? Desde essa quantidade imensa de lesões que a equipe vem tendo. Isso se agrava ainda mais pelo fato de a gente ter tido o transfer ban e não ter sido possível a contratação de jogadores, só o Vitinho que veio nessa janela. O Dorival mesmo já disse que quando ele foi contratado, a promessa do Fabinho Soldado era de pelo menos 4 jogadores para fortalecer a equipe, e a gente não vê o Dorival nas entrevistas, em toda entrevista, choramingando, jogando nas costas da diretoria. Então eu acho que esse trabalho, essa passagem dele é muito positiva. Ele tem buscado encontrar alternativas diante dessas dificuldades. O primeiro problema era que o Corinthians tomava muitos gols. Metade das partidas que o Dorival dirigiu, o Corinthians não sofreu gols. A maneira como isso aconteceu, em algumas partidas, a equipe sendo muito defensiva, sem criar oportunidades, principalmente, né, no começo, na chegada dele, né? Ele ali teve muita dificuldade de posicionar os jogadores da maneira correta, colocou muitas vezes o Ranielli lá na frente, o Coronado marcando pelo lado do campo. Eu lembro que ele fazia ali um 4-1-4-1 ou um 4-4-2 com duas linhas de 4, e às vezes era o Coronado aberto pela esquerda, às vezes era o Ranielli, esse cara que chegava mais na frente. Então ele teve dificuldades no início para que o Corinthians produzisse ofensivamente, mas defensivamente a gente melhorou, isso é fato, tá? Eu acho que com a saída, com a perda do Memphis, do Yuri, principalmente machucados, ele reinventou o Corinthians uma maneira de jogar ofensivamente, abrindo os laterais, né, e utilizando esses laterais quase como pontas, trazendo às vezes o Ranielli quando jogava como terceiro zagueiro, e agora na ausência do Ranielli, mesmo 3 zagueiros ali, em algum momento foi o Kaká, nos últimos jogos foi o Andilleri. Então ele encontrou uma alternativa para o Corinthians continuar produzindo minimamente ofensivamente, sem perder, né, esse suporte defensivo que ele tinha dado. E agora eu acho que vem o maior desafio dele, que é sem o Garro. Lembramos que o Ramon, ele começou a sua fase de queda quando ele perdeu o Garro depois da final do Paulistão. Ele não conseguiu encontrar uma maneira da equipe jogar, tá? Ele insistia com 3 atacantes, com o Romero aberto, mesmo tendo o Coronado em alguns momentos ele não usava, apesar que lá naquele momento o Coronado também ficou machucado. Então eu acho que agora talvez é o maior desafio do Dorival. O que ele vai fazer? 3 atacantes? Ou jogamos com 3 meio-campos e continuamos com 5 na defesa, né? 3 zagueiros, os 2 alas, e aí no meio de campo ele vai o quê? Ranielli, Maicon, Bidon, volta Martinez. Quem que sai desses para jogar? O Martinez, né? Para ficar Yuri e Memphis só no ataque? Quando não tiver um dos dois, Guinegão? Ou será que ele tenta Memphis, Yuri, Guinegão, ou mesmo Memphis, Yuri e Vitinho, tá? E deixa dois volantes ali, por exemplo, Ranielli e Maicon, 3 zagueiros e 2 alas? Então, assim, eu estou curioso para ver como o Dorival, mais uma vez, vai superar esse desafio de ter perdido o Garro. Lembrando que nós não temos um meia reserva, não temos, né? Então, estou curioso para ver como ele vai escalar o time, posicionar o time sem um meia de criação. Lembrando que o Carrillo, que também poderia ser um cara que talvez ajudasse, não com a mesma característica do Garro, mas que ajudasse nessa armação, também está machucado e não volta num curto espaço de tempo. Então, curiosidade para ver os próximos jogos do Coringão sem o Garro. Segundo a pauta de hoje, a gente viu nos últimos dias uma notícia sobre o Corinthians estar negociando com algumas empresas, sobre o CT da base, construir esse CT. Eu vejo assim, olha, a gente tem que tomar muito cuidado, porque algumas semanas atrás a gente já estava ouvindo falar da venda do naming rights. Não, novas empresas, Betano, e quer colocar o nome na arena, e
e o nome na camisa, ou então vai vir no Nubank, XP Investimentos, outras empresas interessadas, agora vem isso, né, sem ter uma resposta definitiva para o assunto anterior, e às vezes isso, gente, vem como, sabe, algo que, não que não seja importante, mas que não é o mais importante para esse momento. Né? Ficar mascarando as reais urgências do Corinthians. A gente precisa resolver o transfer ban, tá? Senão a gente termina o ano e vamos para uma segunda janela de transferências, né, com transfer ban, e outros devem vir, né? Situação do Garro com o Tadjeres, do Maico com o Shakhtar, tá certo? O Matias Rojas, que também tem um processo na FIFA contra o Corinthians. Então, cuidado, tá, gente? Para a gente não perder o nosso foco com que nesse momento são as prioridades para o Coringão resolver. Outro ponto, aposentadoria do Renato Augusto. Que saudade que vai dar. Um cara que vestiu a camiseta do Coringão, representou. Quando as oportunidades que eu tive de assistir ele em campo, né? Que maestro jogando, a gente falava, né? Jogava de terno. Foi uma pena a saída dele no final de 2023. Acho que ele poderia ter ficado ainda em 2024 e ter se aposentado no Corinthians. Eu acho que em algum momento, em alguma partida em Itaquera, a gente merece, o Renato merece uma despedida, o Corinthians deveria fazer uma homenagem a ele. Não uma despedida de um jogo, nada disso, mas uma homenagem, né? Trazer ele e, quem sabe, trazer ele para trabalhar no Corinthians. Eu acho que um jogador com nível intelectual que o Renato tinha pode ser muito importante para o Corinthians, tá certo? E por último, notícias do time durante essa semana, Memphis ainda, Charles e Memphis ainda no departamento médico, Raniel em transição, então pode ser que a gente tenha disponível, o Martínez já está integrado à equipe, Bidon volta de suspensão automática, então assim, acredito que o Yuri também vai estar à disposição para a partida toda, então o Dorival volta a ter algumas opções a mais. Né? Vamos aguardar, ver se a gente consegue ter o Memphis e o Charles, ou se os dois ainda ficam no departamento médico. Lembrando que Garro não está disponível, Carrídio também não. Então vamos ver como é que o Corinthians ainda treina nessa sexta e nesse sábado pela manhã, antes de viajar para Recife para o jogo de domingo às 17h30. Beleza? Em breve aí, mais notícias e mais opinião sobre o nosso Coringão. Um abraço e vai Corinthians!